Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Jornal da Record começa com um alerta. Estelionatários se passam por agentes da Receita Federal para aplicar golpes. Olha, eles se aproveitam de notícias falsas e mandam mensagens para o seu celular, cobrando uma taxa que não existe sobre transferências via Pix acima de R$5.000. A nova regra da Receita Federal para combater crimes financeiros gerou uma série de dúvidas na população. Agora você tem que pagar, né? Você consome a partir de R$5.000. Não é bem assim. O contribuinte não vai pagar nada. Essa é apenas uma atualização no sistema de acompanhamento financeiro para incluir novos meios de pagamento na declaração do imposto de renda prestada por instituições financeiras. Que boa notícia, então. Criminosos estão aproveitando a onda de fake news relacionadas à fiscalização da Receita Federal para aplicar golpes. A Receita emitiu um alerta que mostra como os golpistas agem. Eles dizem que há uma suposta cobrança de taxas pela Receita Federal sobre transações via Pix em valores acima de R$5.000. Eles pedem então que um boleto seja pago e afirmam que, caso o pagamento não seja feito, o CPF da pessoa vai ser bloqueado. Cores e símbolos da Receita Federal tentam tornar a fraude ainda mais convincente. A Receita Federal ela só se comunica por meio dos canais oficiais. A Receita não envia WhatsApp, nem SMS e nem e-mail. Então, desconfie. Mensagem de golpe eu recebo todo dia, mas não desse ainda não recebi. A Receita Federal ainda explica que a Constituição não permite cobrança de tributo sobre movimentação financeira. Portanto, qualquer taxação é ilegal. Agora, as instituições financeiras devem repassar à Receita dados sobre movimentações acima de R$5.000 por mês para pessoas físicas e R$15.000 mensais para pessoas jurídicas. O envio será feito a cada 6 meses. Até então, cartão de crédito e depósitos já eram monitorados quando os valores eram maiores que R$2.000 para pessoas físicas e R$6.000 para empresas. Com a nova regra, os valores movimentados vão ser cruzados com os declarados no imposto de renda. Essa advogada especialista em direito digital explica que os criminosos são oportunistas. Textos que têm mensagens de muita urgência, você foi bloqueado, você vai ser protestado, eu vou cancelar sua conta. As coisas não acontecem dessa forma, existem trâmites para isso. Então, o primeiro passo, desconfie sempre. Veja agora outros destaques. Um dia depois da posse de Maduro, o governo brasileiro condena ameaças e perseguições a opositores na Venezuela. Vendedor fica 16 dias preso e tenta provar na justiça que não cometeu crime de estelionato. Nos Estados Unidos, vento muda de direção e incêndios ameaçam novas regiões de Los Angeles. Projeto ambiental garante sobrevivência de espécie ameaçada de extinção no Pará. A bola está rolando nos estaduais. A Record largou na frente e já transmitiu a estreia de 5 campeonatos regionais. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. A gente fala agora de um forte tiroteio na zona oeste do Rio que assustou moradores essa tarde. Os confrontos triplicaram na cidade, o que fez a prefeitura adotar um protocolo de segurança recomendado pela Cruz Vermelha Internacional. Só no ano passado, quase 630 mil consultas médicas deixaram de ser feitas por causa da violência. Bala comendo no Jordão. A Carolina ia comprar remédio para o filho no momento em que o tiroteio começou. A bala tá comendo, o tiro tá correndo solto. Entendeu? Não dá para sair. A rotina de violência também chegou às unidades de saúde. Em 2024, o número de notificações de tiroteio triplicou. No ano passado, quase 630 mil consultas deixaram de ser realizadas nas unidades de saúde do Rio. Além do risco para pacientes e profissionais da área,
A violência provocou o prejuízo de mais de 57 milhões de reais aos cofres públicos. É muito grave a gente ter fechado as unidades de saúde por notificação de conflito armado 3.493 vezes. Para proteger os moradores, a Secretaria Municipal de Saúde adotou um protocolo de segurança do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O programa Acesso Mais Seguro procura diminuir as consequências da violência. Não existe risco zero, mas isso possibilita com que os profissionais que atuam nessas áreas conflagradas pela violência armada, eles possam identificar possíveis situações de riscos e adotar medidas preventivas. As classificações de risco são identificadas por cores. Os funcionários das unidades compartilham os alertas por um aplicativo de mensagem. No amarelo, as atividades externas são suspensas. O laranja é considerado risco alto e a unidade é fechada temporariamente. O mais grave é o vermelho, em que a unidade é fechada imediatamente e os profissionais e pacientes são retirados. Apesar dos dados não incluírem, as unidades federais e estaduais também são afetadas pelos confrontos. O caso mais recente foi esta semana, na Fundação Oswaldo Cruz. Segundo a polícia, traficantes invadiram o local e houve troca de tiros. Um disparo atingiu esta janela e deixou uma funcionária ferida por estilhaços. A Fiocruz adotou, por um dia, o trabalho remoto para proteger os servidores. Há um mês, uma militar da Marinha foi morta dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, também na Zona Norte. Gisele Mendes era médica e participava de um evento. A Secretaria vem pedindo às forças de segurança pública que façam esses processos com muito mais inteligência, de maneira muito mais organizada, para evitar troca de tiros e evitar principalmente troca de tiros que possam causar risco à população e aos profissionais de saúde. O Ministério da Justiça determinou que a Polícia Federal investigue o ataque a um assentamento de terra em Tremembé, no interior de São Paulo. 2 mortes foram confirmadas e outras 5 pessoas ficaram feridas. Um suspeito foi preso. Segundo a polícia, criminosos armados invadiram o assentamento em 5 carros e 3 motos no fim da noite de ontem, na cidade de Tremembé. Foram feitos vários disparos. No local havia crianças e idosos. 8 pessoas foram atingidas. Um homem suspeito de ter participado do ataque foi preso. Ele tem 41 anos e é apontado pela polícia como a pessoa que chefiou o ataque. O caso foi registrado na delegacia da cidade vizinha de Taubaté, que investiga o crime. No Rio de Janeiro, um homem foi morto por traficantes ao ser confundido com um miliciano. Segundo as primeiras investigações, Francisco de Almeida, de 40 anos, foi baleado por engano e apenas porque usava roupas pretas, típicas de milicianos da comunidade do Catiri, zona oeste do Rio. O homem foi morto ontem quando traficantes tentavam invadir a comunidade. Francisco tinha viajado da Bahia para o Rio de Janeiro havia uma semana. A polícia investiga o caso. E quem pretende tirar o passaporte precisa ficar atento às páginas falsas na internet. E por quê, Giovana? Porque está cheio de site fraudulento, que se passa por oficial só para roubar dados pessoais e o dinheiro das vítimas. O custo de um novo passaporte brasileiro é de R$ 257,25. Antes de fazer o pagamento, a pessoa precisa ter em mãos todos os documentos e preencher um formulário. O passo a passo é simples, mas a Polícia Federal alerta para a ação de estelionatários. É preciso ter muita atenção na hora de fazer o processo para tirar o passaporte. Criminosos estão criando sites falsos que simulam a página oficial da Polícia Federal e enganam as pessoas que querem obter o documento. O cidadão preenche os dados pessoais e até paga uma taxa de agendamento, mas nunca recebe um e-mail de confirmação, então descobre que foi vítima de um golpe. O delegado explica que o problema acontece quando os usuários digitam a palavra passaporte em sites de pesquisa. Muitas vezes, as páginas falsas aparecem antes mesmo do site oficial. Eles provavelmente pagam para sair primeiro nas pesquisas dos sites de pesquisa e assim o requerente desatento clica sem conferir o domínio. Além do prejuízo financeiro pelo pagamento da falsa taxa de agendamento, as vítimas podem ter problemas ao fornecer aos criminosos dados pessoais.
Quando você junta nome, CPF, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, número dos seus documentos e a sua foto principalmente, você permite que fraudadores utilizem todas essas informações, mais essas imagens, para criar contas em bancos digitais, para pedir cartão de crédito, para contratar serviço de telefonia, para contratar serviço de internet e uma série de outros serviços sem o seu consentimento. A Polícia Federal tem trabalhado com sites de busca para derrubar as páginas criadas por criminosos e orienta. A solicitação do passaporte deve ser feita sempre na página www.gov.br. E a guia só deve ser paga se o beneficiário for o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou o Tesouro Nacional. Tome cuidado se o link é patrocinado. Desce um pouquinho a página e acha o link correto. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, exigiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresente um convite formal para a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Nesta semana, Bolsonaro pediu ao Supremo a devolução do passaporte apreendido há quase um ano para poder ir aos Estados Unidos. Bolsonaro disse que recebeu uma mensagem com o convite para a cerimônia de posse do presidente americano Donald Trump no próximo dia 20. O ministro Alexandre de Moraes questionou a origem do e-mail. Segundo Moraes, a mensagem com o convite foi enviada para o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, por um endereço não identificado, sem horário e programação. O ministro pediu um documento oficial que comprove o convite e determinou ainda que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido. O passaporte do ex-presidente está apreendido desde fevereiro do ano passado, no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Procurada pelo Jornal da Record, a defesa de Jair Bolsonaro não se manifestou. O ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro disse que a defesa do ex-presidente vai fornecer e cumprir as exigências de Alexandre de Moraes sobre a documentação para a posse de Trump. Um dia depois da posse do ditador Nicolás Maduro para o terceiro mandato como presidente da Venezuela, o governo brasileiro mostra preocupação com o ambiente político no país vizinho. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que afirma acompanhar com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos a opositores do regime Nicolás Maduro, em especial depois das eleições de julho passado. O governo deplora as prisões, ameaças e perseguições a opositores políticos. O Itamaraty ressaltou que, para a vigência de um regime democrático, é fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos de ir e vir e de manifestação pacífica com garantias à integridade física. Nicolás Maduro tomou posse para o terceiro mandato nesta sexta-feira. Opositores tomaram as ruas de Caracas para protestar contra o ditador. A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse que foi detida e liberada pela polícia horas depois. O presidente Lula não participou da cerimônia de posse e enviou a embaixadora na Venezuela como representante. O Brasil não reconheceu a eleição de Maduro e nem do opositor Edmundo Gonzalez. As atas eleitorais nunca foram apresentadas pelo governo venezuelano. A Venezuela fechou as fronteiras com o Brasil e com a Colômbia. Segundo o Itamaraty, a fronteira deve ser reaberta na segunda-feira. Mesmo sendo atingido pela maior catástrofe climática do país, o Rio Grande do Sul conseguiu se reerguer e fechou 2024 como o terceiro estado que mais gerou empregos no ano passado. Foram mais de 90 mil vagas com carteira assinada. Depois de 2 anos desempregada, Indiara conseguiu um trabalho neste restaurante. Ela está animada por estar com a carteira assinada. Ter uma estabilidade como CLT para pagar os meus estudos. No ano passado, os meses foram difíceis depois das grandes enchentes de maio, mas a recuperação tem sido rápida. A gente teve aquele período fechado, teve as reaberturas e a gente achou que ia começar meio tímido, mas não, a coisa foi funcionando. A gente tem vagas abertas no Rio Grande do Sul inteiro e até fora do estado. Em
Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil gerou mais de 2.200.000 empregos com carteira assinada. Apesar da maior tragédia climática da história, o Rio Grande do Sul fechou o ano passado como um exemplo positivo. Abriu mais de 91.000 vagas formais e ficou atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Para esta economista, o desempenho da região foi muito bom, considerando todas as perdas que vieram com a enchente. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, mais de 9.000 empresas foram impactadas. Em 2023, quando nada disso tinha acontecido, a gente tinha criado em torno de 48.000 vagas de trabalho, de postos de trabalho formais. Agora as notícias internacionais. Os incêndios avançam nos Estados Unidos. 11 pessoas morreram, 13 estão desaparecidas. A enviada especial da Record, Juliana Rios, mostra como a Califórnia tenta combater o pior incêndio da história do estado. Com a mudança na direção dos ventos, mais moradores receberam ordens para deixar as casas. 163.000 pessoas já saíram de regiões consideradas de alto risco. Animais são levados para áreas seguras. Os fortes ventos alimentam o fogo que, com a vegetação seca, avança rapidamente, num ritmo maior do que a capacidade de combate às chamas. Em algumas situações, até mesmo os bombeiros precisam fugir. Do alto, aviões tentam conter as chamas e atacar diretamente focos de incêndio. Malibu é uma das praias mais conhecidas aqui dos Estados Unidos, destino turístico e cenário de vários filmes. Ricos e famosos também construíram as casas de verão e móveis de luxo à beira-mar. Mas os incêndios transformaram as mansões em ruínas de concreto e cinzas. Daqui onde eu estou era impossível, até a semana passada, ver o mar por causa dessas construções. E agora não tem mais nada. Em Los Angeles, este é um bairro com lojas de grife, imóveis de luxo e jardins bem cuidados. São muitas mansões à beira-mar. Essas são imagens de março do ano passado. Hoje, esses mesmos lugares estão irreconhecíveis. Deste edifício, só algumas paredes resistiram. Casas em ruínas. Vegetação queimada. Ainda não há um cálculo dos prejuízos causados pelos incêndios. Essa daqui é uma área de imóveis de alto padrão. Essa casa térrea, por exemplo, estava à venda por 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais. A qualidade do ar está muito ruim ainda por conta da fumaça e o cheiro de queimado é muito forte. Quem consegue voltar se assusta com o que vê. That's all it matters, okay? Ninguém entende até perder tudo que construiu há décadas, diz Vanessa. Nobody will ever know unless you've lost. A solidariedade vem dos vizinhos. O Departamento de Justiça abriu uma investigação para saber onde o fogo começou e se pode ter sido provocado. 7.000 imóveis já foram destruídos. O fogo ainda ameaça Los Angeles, diz o chefe do Corpo de Bombeiros. We'll keep the fire threat in Los Angeles. E a previsão é preocupante. Os ventos devem ficar mais fortes nas próximas horas. O chefe do Serviço Secreto de Israel será enviado ao Catar para participar das negociações de um possível cessar-fogo em Gaza. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou hoje a ida do diretor da Agência de Inteligência e Operações Especiais de Israel, David Bernier, para Doha, onde as negociações acontecem. Esse é o sinal mais recente de que um possível acordo de cessar-fogo está próximo. Também serão enviados ao Catar o chefe da Agência de Segurança Interna de Israel e conselheiros militares e políticos do alto escalão do governo. Desde o início da guerra, os terroristas do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram pelo menos 250 reféns em Gaza. De volta ao Brasil, cerca de 5% das crianças e dos jovens entre 1 e 17 anos podem sofrer pressão alta no país. O diagnóstico tardio pode provocar sequelas perigosas.
Murilo, de 11 anos, e o Miguel, de 14, agora estão bem. Mas os irmãos passaram por momentos complicados no hospital. Era 2, 3, 4 remédios de pressão para poder manter, para poder abaixar, né? Por causa da pressão alta, o funcionamento dos rins ficou comprometido. Eles foram submetidos a transplantes. A gente teve uma certa dificuldade com os pediatras que não eram feitos pedidos de aferição de pressão. Isso é importante, né? Rana, aos 2 anos, também sofre de hipertensão. Os médicos acreditam que o quadro tem relação com o nascimento prematuro. Desde que nasceu, ela teve pressão alta, ficou tendo pressão alta, eu sempre o pessoal tentando controlar essa pressão dela, mas sempre com pressão alta. De 3 a 5% das crianças e jovens de 1 a 17 anos podem sofrer de hipertensão. Por isso, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as crianças maiores de 3 anos devem ter a pressão arterial medida pelo menos uma vez por ano. Segundo os pediatras, a criança pode desenvolver pressão alta de 2 maneiras. A primeira por fatores genéticos, quando os pais ou os avós também sofrem da doença. Já a segunda é por questões externas, como má alimentação, efeitos colaterais de medicamentos e até a falta de atividade física, por exemplo. E os médicos afirmam que em ambos os casos, quanto mais cedo começar o tratamento, maior a chance de ter uma melhor qualidade de vida. A pressão alta pode causar problemas de coração, mau funcionamento dos rins e acidentes vasculares. A descoberta precoce da doença também pode ajudar na prevenção de doenças graves na vida adulta. Se você tratar essa criança, né, eventualmente assim, a gente começa com exercícios físicos, com dieta, não medicamentoso, se não responder com medicamentos, você é capaz de reverter essas alterações que ela apresenta já na infância. Tomara que você não ajude nessa estatística sobre a qual vamos falar agora. O Brasil despeja mais de 3 toneladas de plástico todos os anos no mar. Grande parte deixada por banhistas, né, que vão para a praia. Na Bahia, um grupo de voluntários faz mergulhos para limpar o lixo e ajudar na preservação das espécies marinhas. A beleza do Porto da Barra impressiona. O banho nas águas calmas e mornas atrai turistas de todas as partes do mundo. Olhando assim, não dá para imaginar o que pode ser encontrado debaixo d'água. Muitas pessoas não têm noção da quantidade de lixo que tem aí, porque a gente mergulhando, a gente vê, né, a gente não consegue ver esse lixo. Este grupo de mergulhadores voluntários faz a limpeza do Parque Marinho da Barra, que é uma área de preservação ambiental. Só este ano já entraram na água 5 vezes e sempre se impressionam com a quantidade de lixo que é retirada do mar. É super importante o trabalho de nós, voluntários, mas também é importante que cada cidadão tome conta do seu lixo na hora de vir à praia. E também é importante a gente chamar a atenção dos órgãos municipais de limpeza. No ano passado, os pesquisadores da Universidade de São Paulo mapearam os 7.000 quilômetros da costa brasileira. Todas as 306 praias analisadas apresentaram a presença de resíduos. O Brasil é responsável por cerca de 3,5 milhões de toneladas de plástico que chegam aos oceanos todos os anos, segundo estudo feito pelas Nações Unidas. O Parque Marinho da Barra abriga peixes e tartarugas, além de corais e algas nativas da Bahia, que estão ameaçadas de extinção. O lixo acelera o desaparecimento dessas espécies. A gente tem que cuidar do que é nosso, né? Não adianta a gente chegar aqui, sujar, depois a gente vai querer usufruir, não tem como. A maior parte do lixo encontrado no mar vem da areia da praia. São garrafas de vidro, latas, plásticos e até roupas. Por isso, é tão importante a conscientização dos banhistas. Quando a gente faz o consumo do nosso alimento, da fruta, a gente coloca dentro do saquinho e coloca dentro da bolsa. Assim a gente carrega o nosso lixo e não suja a praia. Mais de 400 pessoas continuam desabrigadas em Peruíbe, litoral paulista, depois da forte chuva que inundou a cidade. A prefeitura já começou a receber doações para os moradores atingidos. Os itens mais urgentes são toalhas, kits de higiene e cobertores.
Hoje, a água começou a baixar em alguns bairros, mas a cidade continua alagada. Em apenas 24 horas, choveu mais do que o volume esperado para o mês inteiro em Peruíbe. Um cavalo, esse aí, que foi parar na laje de uma casa, foi resgatado por equipes da Defesa Civil e dos bombeiros. O animal foi retirado por um guindaste e não está ferido. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, colocou cerca de 4.200 municípios em alerta para temporais. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Quais regiões devem ser mais atingidas, Lid? Boa noite. Oi, Giovana. Olha, as regiões Norte e Nordeste. Boa noite para você. Edu, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Após vários dias seguidos com temperaturas altas e baixa umidade do ar, o sertão nordestino vai registrar muita água até o próximo fim de semana. Em Teresina e em Salvador, previsão de chuva a qualquer hora, com risco de alagamentos e deslizamentos. As máximas ficam entre os 31 e os 32 graus. Na capital paulista, mais sol do que chuva, faz até 27. Hoje o dia foi marcado por temporais entre os estados do Maranhão, Pará e Mato Grosso. Nas imagens de satélite, podemos observar chuva forte em todos os pontos coloridos. Amanhã, além do corredor de umidade chamado de Zacas, representado por essa escadinha verde, o calor e os ventos do oceano trazem instabilidades entre o Amazonas, Mato Grosso, Espírito Santo e Maranhão. No giro de temperaturas, faz até 29 graus em Porto Alegre, 28 no Rio de Janeiro e em Goiânia, 30 no Recife e até 35 em Boa Vista. Tempo delivery. A Olga é de Valentim Gentil, interior de São Paulo. Bem-vinda, Olga. Domingo de sol e chuva isolada à tarde, faz até 30 graus. Na segunda, tem risco de temporais, máxima de 28. Na terça, tempo firme com 30 graus de novo. A Nilza é de Curitiba, Paraná. Oi, Nilza. O domingo será nublado, com garoa fina e sensação de frio. A máxima será de 24 graus. A partir de segunda, o sol volta a aparecer e chove à tarde. Faça como elas e participe do Tempo Delivery. Basta escrever o nome de uma cidade e a hashtag você no JR nas redes sociais. Giovana, Edu. Obrigada, Lid. E veja ainda hoje o torcedor do Palmeiras, que tem apenas 4 anos, mas já torce como gente grande. E já no próximo bloco, que tal um mergulho ao lado de tubarões? Os nossos repórteres viveram essa experiência em Santa Catarina. Há mais de 15 dias, homem preso por crime que não cometeu tenta provar na justiça que é inocente. Um ciclista morreu aos 47 anos ao tirar uma foto com amigos no mirante em Belo Horizonte. O parapeito do local ruiu quando ele encostou na estrutura. No vídeo gravado durante o último passeio, Paulo estava animado. Bom dia, galera. Onde a gente tá, meu filho? Mas o ciclista experiente, de 47 anos, não concluiu a trilha. Ele e outros 5 amigos saíram de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, percorreram 12 quilômetros e decidiram parar para tirar uma foto. Repare que Paulo estava encostado no parapeito de um mirante. Foi essa a estrutura que cedeu e provocou a morte. Ricardo, que estava ao lado, conseguiu se segurar. O engenheiro acredita que o equipamento tinha falhas de segurança. Era só um prego que segurava o guarda-corpo e aí, com o peso do nosso corpo, ele cedeu. Com o passar do tempo, com as intempéries, chuva, sol, poeira mineral, vento, o que vai acontecendo? Ele pode ir enfraquecendo. Bombeiros e um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal participaram do resgate. Paulo César de Oliveira ficou internado por 5 dias, mas não resistiu aos ferimentos. O mirante onde o acidente aconteceu fica nesta área que pertence à Vale. Pedestres e ciclistas conseguem chegar até lá por esta passagem que dá acesso a trilhas internas. A mineradora informou que depois da queda, o local foi isolado. Em nota, a Vale disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares. Informou ainda que o acesso é restrito a profissionais autorizados. Paulo deixou um casal de filhos gêmeos de 11 anos de idade e a esposa.
O corredor, formado por bicicletas, foi a última homenagem dos amigos. Mudar de assunto. Será presente de grego ou apenas uma experiência com adrenalina, hein? Em comemoração aos 5 anos de inauguração, um aquário em Santa Catarina sorteou entre os visitantes 3 mergulhos no recinto dos tubarões. O Shark e a Shakira são os grandes astros por aqui. São tubarões da espécie mangona, que vivem em mares tropicais ou temperados. No Brasil, são mais comuns nas regiões sul e sudeste. Cada um deles tem 2 metros e pesa mais de 100 quilos. As crianças não tiram os olhos deles. O tubarão ele é desse tamanho. Ele é grande? Muito, 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 muito. A parte de vidro, parece que você vai cair e virar a comidinha dos tubarões. Outros 3 tubarões vivem no aquário. O espaço em Balneário Camboriú, Santa Catarina, acaba de completar 5 anos. Em comemoração à data, 3 pessoas foram sorteadas para mergulhar ao lado deles. E eu também criei coragem e vou encarar esse desafio junto com o José. Já estamos devidamente vestidos e equipados para que o mergulho seja feito com total segurança. Nós vamos entrar num aquário com 300 mil litros d'água. Além dos tubarões, são mais de 20 espécies de animais marinhos. O José vai primeiro e depois será a minha vez. De perto, os animais parecem ainda maiores. Mas depois que descobrimos que os tubarões já estavam alimentados, ficamos mais tranquilos. Aliás, ao contrário do que se pensa, eles não comem muito, apenas 2 vezes por semana, e se alimentam preferencialmente de tainha. Por aqui, a beleza é tanta que supera qualquer insegurança. Você vê ele vindo do mesmo jeitinho do filme, dá um certo... acelera o coração, acelera. Mas ele chega do teu lado, desvia e fica tudo bem. É uma experiência indescritível, né? Algo que jamais imaginava fazer na vida, né? Depois de meia hora ao lado dos temidos tubarões, deixamos o aquário com muita emoção. História para contar, hein? A seguir, o governo federal intensifica o combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. E veja também, a bola já começou a rolar em 5 campeonatos estaduais que a Record transmite com exclusividade. Ação social do Fortaleza Esporte Clube entrega pares de calçados em comunidades carentes da capital cearense. Estamos juntos para você saber que a família de um vendedor de 42 anos luta para provar a inocência dele. Esse homem é suspeito de estelionato, mas afirma que foi vítima de criminosos que falsificaram os documentos. Hoje, finalmente, os parentes tiveram uma boa notícia. A angústia da família teve início no fim do ano passado. A gente tem vivido um luto. Nós falamos que o nosso ano novo vai começar quando ele estiver com a gente. Em 26 de dezembro de 2024, segundo os parentes, o vendedor Rodrigo da Silva Azevedo ia de carro para o trabalho quando foi abordado e preso por policiais militares. Já buscamos informações, assim, o que fazer. Minha cunhada denunciou e mesmo assim tudo continua. Uma das provas da defesa para comprovar a inocência de Rodrigo são os boletins de ocorrência registrados por ele entre os anos de 2022 e 2024 na Polícia Civil de São Paulo. O vendedor descobriu que criminosos estavam usando a foto e dados pessoais dele para aplicar golpes pelo Brasil. Estelionatários teriam realizado falsas vendas em leilões em nome dele. Nós sabíamos já que esses golpes haviam sido sendo aplicados em nome dele e a gente estava se respaldando com os BOs, né? Então a gente acreditava que isso não ia ir nada mais adiante. Testemunhas dizem que o Rodrigo estava em São Paulo quando tirou essas fotos, no momento em que um dos crimes dos quais ele é acusado teria sido cometido. Ele, de todas as formas, buscou mostrar, né, para as autoridades, né, delegados, chegou a ser até intimado em alguma oportunidade, né, para poder prestar esses esclarecimentos. Um promotor de justiça de Goiás e a delegada que investiga o caso se manifestaram a favor da revogação da prisão. O doutor Bruno, advogado do Rodrigo, entrou neste sábado com um novo pedido de habeas corpus. E enquanto a gente gravava a entrevista com ele, ele recebeu uma boa notícia, né, doutor? Queria que você desse essa notícia para elas.
conseguimos uma liminar, iremos relaxar a prisão. Após mais de 2 semanas de sofrimento, o sentimento é de felicidade e alívio. E rever minha família no dia de hoje é satisfatório, eu agradeço muito a Deus, né? Que me deu força. E é isso aí, agora é seguir a vida, né? Pesquisadores capturaram em Mato Grosso do Sul o maior tatu do planeta. É a primeira vez que o animal é encontrado no Cerrado. Ele ganhou um rastreador para ser monitorado. Essas imagens, gravadas durante a noite por uma câmera escondida na mata, mostram o tatu canastra ao lado da toca, numa área de cerrado. Pela manhã, os pesquisadores foram até o Parque Natural, que fica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Parque Natural Municipal do Pombo é realmente uma joia da biodiversidade. Encontramos, através de nossas armadilhas fotográficas, um monte de espécies ameaçadas. Cachorro-vinagre, lobo-guará, anta queixada, onça-parda, jaguatirica. Ao chegarem no local, flagraram um tatu canastra ainda na toca, o que facilitou a captura. O animal gigante é uma fêmea. Ela foi sedada e pesada. Passou por avaliação clínica e teve material biológico coletado para análise em laboratório. O canastra é a maior espécie de tatu já catalogada no mundo e pode pesar até 60 quilos. Aqui em Mato Grosso do Sul, o projeto de preservação pesquisa e monitora o tatu canastra no Pantanal. Mas essa é a primeira vez que o animal é capturado em região de cerrado. Depois de passar pela avaliação dos biólogos e médicos veterinários, o tatu foi devolvido à natureza. O animal recebeu um transmissor de GPS e, ao longo dos próximos 2 anos, ele será monitorado pelos pesquisadores. Esse animal vai nos fornecer muitos dados para a tomada de decisão, para tentar ajudar a proteger o cerrado. Fora do Brasil, as caixas pretas do avião que caiu na Coreia do Sul no fim do ano passado interrompeu a gravação 4 minutos antes do acidente. Segundo um relatório do governo coreano, a aeronave parou de registrar os dados de voo e as conversas na cabine minutos antes de atingir um muro. O piloto chegou a reportar que o avião tinha colidido com pássaros. 181 pessoas estavam a bordo, 179 morreram. Agora, as autoridades tentam descobrir o que levou os equipamentos a pararem a gravação. O presidente Zelensky, da Ucrânia, afirmou que o exército capturou 2 soldados norte-coreanos na Rússia. Em vídeo divulgado pelo serviço de inteligência ucraniano, os soldados aparecem recebendo água e tratamento médico. A comunicação com eles é feita através de intérpretes coreanos. Zelensky ainda chamou a captura de prova irrefutável da participação da Coreia do Norte nessa guerra. De volta ao Brasil, com cheiro e sabor marcantes, o pequi, um alimento típico do Cerrado, ganhou destaque nacional. Olha, um projeto de lei aprovado pelo presidente Lula incentiva agora a produção do fruto e proíbe a derrubada de árvores nativas da região. Esta propriedade em Inhumas, no interior de Goiás, trabalha com mudas de várias espécies do Cerrado. Mas a campeã de vendas é a do pequi. 2.000 pés estão em produção. A última colheita rendeu 200 mil quilos do fruto. O pequi hoje está com a fama espalhada no Brasil inteiro. O pessoal vem não só pelo sabor, que é totalmente diferente de tudo que a gente conhece, mas também pela medicina e tem por cosméticos também, que ele tem várias propriedades que podem ser usadas também para benefício humano. Minas Gerais é o maior produtor de pequi no Brasil. Em 2023, o estado produziu 39 mil toneladas do fruto, sendo responsável por 77% da produção nacional. Goiás ocupa o segundo lugar, com uma produção de 3.700 toneladas. O presidente Lula sancionou nesta semana uma lei que incentiva a produção do pequi e proíbe a derrubada predatória de árvores do Cerrado. A medida ainda prevê o impulsionamento da exploração econômica de forma sustentável por comunidades tradicionais. Mauro acredita que a nova lei também vai trazer incentivos aos produtores de pequi. Ela vai ajudar com a parte de liberação de crédito para produtores estar adquirindo essas mudas e plantando, elaborando projetos também para implantação, para dar custo para a comunidade, para estar processando esse produto.
92% dos garimpos ilegais em território brasileiro estão na região amazônica. O governo federal intensificou o combate a essas atividades clandestinas num dos principais pontos mapeados, a terra indígena Munduruku. Do alto, a dimensão do estrago ambiental provocado pela exploração ilegal de ouro. A terra indígena Munduruku, em Jacareacanga, no Pará, uma das mais afetadas pelo garimpo ilegal no Brasil, é alvo de operação coordenada pela Casa Civil do Governo Federal. Até agora, 46 acampamentos foram desmontados com embarcações e máquinas pesadas apreendidas. Um prejuízo de 96 milhões de reais para as associações criminosas que atuam na região. Mais de 90% dos garimpos ilegais mapeados no país estão na Amazônia. Ouro, cobre e manganês são os minérios mais cobiçados. De acordo com o balanço da Polícia Federal do ano passado, só no Pará houve 20 operações e 26 pessoas foram presas. Um aumento de mais de 100% no número de prisões em comparação a 2023. A gente, dentro das nossas ações, tem priorizado não apenas a destruição de maquinário, mas sequestro de bens, busca e apreensão e do ataque a toda a cadeia produtiva ilegal desses minérios. O IBAMA informou que em 2024 aplicou 288 autos de infração, que somam mais de 193 milhões de reais em multas. Na terra indígena Yanomami, mais de 50 pistas de pouso clandestinas e 26 aeronaves foram inutilizadas. Elas eram usadas para o transporte de equipamentos e insumos. A garimpagem, ilegal na nossa região é um problema sistêmico, porque você não tem só a contaminação dos rios por mercúrio, mas você também tem o desmatamento, a derrubada indiscriminada, portanto, ilegal e criminosa da floresta. É importante frisar a necessidade da gente combater essas ilegalidades com políticas públicas. O quadro de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, melhorou. De acordo com o boletim médico divulgado nesta tarde, ele segue na UTI, mas está acordado, se comunicando. Segundo o hospital, Fuad Noman teve boa adaptação à traqueostomia que foi feita. Já está respirando sem a ajuda de aparelhos por alguns períodos do dia. Ele está internado na UTI desde 3 de janeiro para tratar uma pneumonia. Essa é a 4ª internação desde o fim de novembro do ano passado. Cerca de 200 mil jovens devem participar do Luau 5G Conexões Inteligentes, encontro com atrações culturais como dança, teatro, música e palestras. Esse evento da Força Jovem Universal será realizado até fevereiro, no Brasil e em outros 17 países. Essas amigas da Zona Sul de São Paulo vieram para o encontro cheias de alegria. Aqui a gente aprende várias coisas, como tem palestras, tem jogos, tem brincadeiras e muito mais. Aqui é muito mais do que momento, é uma mudança de vida realmente. O Luau, realizado pela FJU, reúne música, diversão e mensagens aos jovens. No ano passado, José Augusto participou do evento em Salvador. Foi uma experiência incrível, né? E agora eu estou na primeira vez aqui, no Luau aqui de São Paulo. Eu creio que todo esse conjunto é o que chama a atenção dos jovens e é o que faz o evento do FJ ser tão especial. Em São Paulo, o Luau lotou a esplanada do Templo de Salomão no Dia Nacional da Força Jovem Universal. Muita gente veio pela primeira vez ao evento, como as irmãs Stephanie e Estela. Minha primeira vez, então, tipo assim, estar aqui na frente do palco é uma experiência muito boa, porque você vê tudo, você vê a agitação, então, tipo assim, é uma experiência muito boa e eu tô muito animada pra passar a tarde toda aqui. E ficar com esse povo animado, agitado, que eles trazem paz, eles trazem alegria. O FJU é um projeto social dedicado à juventude, que atua em mais de 130 países. Força Jovem é um ambiente saudável para eles, onde a gente promove atividades físicas,
dança, teatro, música, tudo aquilo que o jovem curte, o que o jovem gosta, mas ao mesmo tempo a gente tenta ensiná-los no caminho de Deus. O evento deve reunir cerca de 200 mil pessoas até fevereiro, em várias cidades do Brasil e também do exterior. 17 países já confirmaram a realização do Luau. Além do Brasil, o encontro da FJU vai acontecer em países como a Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana e Honduras. No Rio de Janeiro, os jovens se reuniram no Parque Quinta da Boa Vista. No Distrito Federal, o palco do evento foi a concha acústica na orla do Lago Paranoá. Acho muito legal. É a primeira vez, eu estou achando muito bom. A primeira vez que eu estou vindo, né? É maravilhoso, acho maravilhoso. Em Goiânia, o Luau animou a tarde dos jovens. Em Belém, uma multidão participou do Luau no Complexo Ver o Rio. Em Belo Horizonte, muita gente se reuniu no evento neste sábado. Com o tema Conectividade 5G, o Luau quer estimular os jovens a interagir mais e melhor, mas não só no mundo virtual, não. Escolhemos esse tema 5G porque fala das 5 conexões que o jovem faz na vida dele. Primeiro com a família, com as amizades, ele tem a conexão consigo mesmo, conexão na vida sentimental, ele vai ter que se conectar com alguém, e a principal de todas, que é a conexão com Deus. Em São Paulo, a programação também oferece aos jovens um lugar especial. É o Cantinho do Desabafo, um espaço de acolhimento onde voluntários dão atenção numa conversa amiga e sincera. Aqui no Cantinho do Desabafo, que o Projeto Help proporciona, nós estamos aqui para mostrar para a pessoa que é possível sim ela superar, ela vencer todas as situações, os problemas que ela tem passado. O Força Jovem, nós somos uma família. Então quando a gente está aqui, a gente se sente em casa, se sente em família. E tá essa energia aqui é muito gostosa. Agora o futebol. A temporada 2025 começou oficialmente hoje. As partidas de 5 campeonatos estaduais foram transmitidas ao vivo pela Record. E olha, o único empate sem gols foi entre Sampaio Corrêa e Imperatriz, no Maranhão. O Campeonato Paranaense já começou com um clássico entre Paraná e Atlético Paranaense. O Paraná saiu na frente com Eduardo Tanque. Mas o atual campeão virou com Di Iorio, aproveitando o rebote do pênalti. E Palácios, Atlético Paranaense 2-1. No Sergipano, o Sergipe, maior campeão do estado, empatou com o Barra. Tauan marcou para o Barra. E no final do jogo, o zagueiro Lucas Straub, de cabeça, deixou tudo igual. Em Alagoas, Afonso fez o gol da vitória do Penedense contra o Muricy. O América, atual campeão do Rio Grande do Norte, não decepcionou e goleou Baraunas por 5-0. Guilherme Paraíba fez o primeiro. Taylor ampliou. Os veteranos Souza, ex-Cruzeiro e Palmeiras e Ricardo Bueno também marcaram. E em grande estilo, Luigi fechou o placar de voleio. No Rio, o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, estreou com derrota no Campeonato Carioca. Perdeu por 2-1 para o Maricá. Mais um estadual com transmissão exclusiva da Record na TV aberta é o Campeonato Paulista. A partida de estreia vai ser quarta-feira. O atual campeão Palmeiras vai jogar contra a Portuguesa. E quem não vai perder nenhum detalhe é o Mateu, um torcedor mirim fanático pelo Verdão. 4 aninhos de muita paixão e loucura pelo Palmeiras. Ele tinha 1 ano e meio. Foi, 1 ano e meio. Foi pro Paulista, o primeiro jogo no Paulista. Quando tem um dia do jogo, a gente vai mais cedo, fica lá na rua, aproveita, sabe? O pequeno Mateu parece gente grande no meio da torcida palmeirense. Sabe as coreografias e todas as músicas. Amor que passou de pai para filho. O Heitor só não imaginava que o Mateu fosse ficar tão palmeirense assim. Ele já foi em quantos jogos com você? Ele deve ter mais de 20, 25 já. Depois de então a gente começou em vários e ele enche o saco até hoje para ir no jogo. Os vídeos do menino na internet fizeram tanto sucesso que ele recebeu até mensagem de aniversário do maior ídolo. Quem que é o melhor jogador do Palmeiras?
o Rony e o Veiga. Então quero desejar tudo de bom e de melhor na sua vida, que Deus te abençoe muito e você seja muito feliz, tá bom? Um abração. O Matteo nasceu no dia da conquista da Libertadores, em 2020. De lá pra cá, teve mais uma taça continental, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e 4 campeonatos paulistas, sendo 3 seguidos. São mais títulos do que anos de vida. Ele foi o amuleto, né? Ele ficou 3 anos sem perder um jogo na Libertadores, né? Então ganhou todos os jogos, ele foi perder um jogo com 3 anos só. Então, ele era considerado, todos meus amigos, ele era o amuleto, entendeu? Um garoto pé quente, mas que está afastado dos estádios por motivo de irmão mais novo, que aliás já está no mesmo caminho. O Ravi não sabe nem falar, mas quando o assunto é Palmeiras, o beijinho é garantido. Chegou a hora de levar um outro pé quente para o estádio, porque o pequeno Ravi, de 1 ano e 4 meses, ele nunca perdeu o Campeonato Paulista, né, mãe? Tá invicto, mas não conhece o Allianz Parque, então vai ser nesse Paulistão que ele vai. Vai ser nesse, com certeza. Só que o primeiro jogo é à noite, contra a Portuguesa, a estreia, e aí não vai ter jeito. Nesse primeiro jogo vai fazer como? A gente muda a rotina e vem em casa. Na TV. Na TV. Ligadinhos na Record para ver Palmeiras e Portuguesa na abertura do Paulistão. Aliás, o Matteo tem todo um ritual para assistir e cornetar os jogos pela TV. E se tiver gol do Verdão, a sala de casa vira arquibancada. E a comemoração não tem limites. E os times não param de anunciar novos reforços para a temporada. O São Paulo acertou a contratação do lateral esquerdo argentino Enzo Dias, que estava no River Plate. O jogador de 29 anos chega por empréstimo até o final desse ano. No estilo uruguaio, com direito a mate, o Fluminense oficializou a compra de Agustín Canóbio. O atacante, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, ano passado, assinou com o tricolor carioca até 2028. O Santos anunciou um reforço para a defesa. Zé Ivaldo, de 27 anos, veio do Cruzeiro por empréstimo até dia 31 de dezembro. No Palmeiras, a comemoração é pela renovação de contrato do meio-campo Aníbal Moreno. O argentino de 25 anos estendeu o contrato com o Verdão até o fim de 2029. Mas nem só de bola rolando vive o futebol, não. Fortaleza coordenou neste sábado a entrega de mais de 150 pares de calçados a pessoas carentes de comunidades pobres da capital cearense. As 2.000 famílias que moram na comunidade Verdes Mares, em Fortaleza, convivem com a falta de saneamento básico. Nas ruas, muito lixo e entulho. No período de chuvas, aumenta a preocupação dos moradores. Entra com tudo. Se não tiver essa paredinha aqui, invade. É a única solução que tem, é fazer esses batentes. A falta de infraestrutura deixa as pessoas expostas a doenças. Com o objetivo de promover mais saúde aos moradores, voluntários do Bem Tricolor, braço social do Fortaleza Esporte Clube, distribuíram pares de sandálias, numa ação do projeto Calçando Vidas. Você consegue verificar que essa força da solidariedade pode ajudar muitas pessoas e principalmente em épocas de chuva, nós tentarmos evitar tantas verminoses e doenças que acontecem nas comunidades. Os calçados foram arrecadados em shoppings, escolas e empresas de Fortaleza. Criado há 5 meses, o projeto Calçando Vidas entregou 500 pares a comunidades carentes e instituições sociais. Fortaleza ele tem consciência que ele recebe gratuitamente da sua torcida todo o amor e todo o apoio para fazer hoje um dos maiores times do país. Então nós temos também o dever de ajudar ao nosso estado e também ao nosso país. Torcedora do Leão, Brenda adorou o novo par de sandálias. Eu vou usar para tomar banho, para passear e também sair. Um gesto de solidariedade que faz a diferença para toda a comunidade. Se sente mais humano, né? Quando vê que tem uma atenção direcionada para eles, para a vida deles. Isso aí é tudo. Quando você se sente mais humano, você valoriza a sua vida e valoriza a vida dos outros. E aí só quem ganha é a sociedade. Gabriel Medina, surfista tricampeão mundial e medalhista olímpico, sofreu uma grave lesão e teve que passar por cirurgia.
Medina lesionou o tendão do ombro esquerdo durante um treino na praia de Maresias, no litoral paulista. O surfista foi operado nesta manhã na capital paulista. A expectativa é que demore até 8 meses para voltar a competir. O céu do Pará está mais colorido. Ararajubas, aves que chegaram a ficar extintas em Belém, foram devolvidas à natureza como parte de um projeto ambiental. Esse é o retorno da revoada verde e amarela depois de meio século. Desde o início do projeto de reintrodução e monitoramento das ararajubas na região metropolitana de Belém, em 2017, 58 aves já voltaram para a natureza, depois de um longo processo de adaptação. A ação já alcançou resultados expressivos, com o nascimento de 6 filhotes genuinamente paraenses aqui no Parque Estadual do Utinga. Esse é um importante passo para a reintrodução da espécie que havia sido extinta aqui na região metropolitana de Belém e também a primeira reprodução natural desde o início do projeto. Nós adaptamos essas populações de ararajubas tanto na alimentação, basicamente açaí e muruci, assim como treinamos elas para voar, nos viveiros maiores e para se defender dos predadores. O Pará se prepara para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro. Outras 50 ararajubas devem ser reintroduzidas à natureza até lá. A expectativa é que a visibilidade internacional atraia novos investimentos e parcerias para fortalecer todos os programas locais. No viveiro das aves, o mais novo filhote observa o comportamento dos adultos. Ele está cada vez mais perto de voar e de depender menos dos outros integrantes do bando. Essa espécie, além dos ovos eclodirem, uma pequena população de ararajuba protege os filhotes. Eles se revezam devido aos predadores, e isso é muito importante para nós. Enquanto o pequeno termina o ciclo natural, o canto das ararajubas, que já estão prontas, ecoa em vários espaços do parque. E as penas coloridas pintam os céus da capital paraense. Que tal uma viagem de férias, mas para visitar também o passado? Essa é a proposta do chamado turismo de origem, que ganha cada vez mais adeptos. Para conhecer a terra dos antepassados, Os viajantes se surpreendem com o lugar da região de Basilicata, no sul da Itália. As roupas penduradas no varal são como bandeiras. Anunciam que estamos no sul da Itália. Neste vilarejo, não há caminhos que levam a Roma. Todas as ruas rodeiam a colina com perfeição geométrica. Rotondela é uma cidade redonda, de muitas tradições, como o artesanato, que atravessa gerações, como num círculo infinito. Eu gosto muito de Rotondela, amo Rotondela. Nossa arte aqui passa das avós para as mães e depois para as filhas. Estou ensinando até a minha nora. É uma tradição contínua. Que continua essa tradição. Construída a 570 metros de altitude, Rotondela é um dos 131 vilarejos da Basilicata. Essa particularidade de ser circular com a forma espiral atrai muitos turistas, muita gente. Em 2019, fomos eleitos o 3º município mais bonito da Itália, justamente por essa característica. As estruturas arquitetônicas com os círculos em volta do mesmo centro, que são únicas no território. Unicum nel panorama territorial. Fora dos roteiros turísticos famosos, a Basilicata é uma das regiões menos visitadas da Itália. Mas essa realidade começou a mudar nos últimos anos. A cultura e a tradição ancestrais e a paisagem singular, com cidades pré-históricas encravadas nas montanhas, atraem não só turistas, como também italianos e descendentes que querem resgatar as próprias raízes. O turismo de raízes é uma das viagens mais emocionantes que existem. Além das pessoas que foram embora e voltam para visitar, tem os filhos e netos de italianos
que mesmo sem saber muito da história e das origens da família, vem investigar de onde vinham os seus antepassados. E isso, a gente vê, gera sempre muita emoção. Com os nossos olhos, gera sempre comozione. Esse turismo de origens que resgata a história dos antepassados pode ajudar a Itália a recuperar economicamente destinos que quase sumiram do mapa. As ruínas de Cracow fazem parte de um passeio histórico guiado. A população local dessa cidade fantasma medieval foi embora depois de enfrentar pragas, inundações, tremores de terra e a fome. Muita gente migrou para outras regiões do norte da Itália ou até mesmo foi embora para o exterior. Então, agora esse é o principal objetivo, atrair as pessoas novamente. Aos 80 anos, Giuseppe está sempre à espera de turistas e novos vizinhos na Rabatana, um bairro isolado no topo da cidade de Tursi. Para ele, é um lugar magnífico, maravilhoso de se viver. É magnífico qua, anche per vedere. Depois de caminhar o dia todo, muitos turistas buscam abrigo em cavernas, ou melhor, quartos-cavernas. As escavações feitas pelos povos antigos foram adaptadas pelos hotéis. É tudo muito confortável, claro, mas cada detalhe aqui remete ao passado. Eu não falo só das paredes, não. Quem se hospeda num lugar como este sente até um cheirinho diferente. É o aroma das rochas de Matera. Descobrir lugares assim enriquece os viajantes porque é como uma visita ao passado. E nós, italianos, famosos pela hospitalidade, oferecemos uma recepção ainda mais calorosa por aqui. Queremos que os turistas se sintam em casa, de volta para a família. O esvaziamento das cidades da Basilicata ao longo dos anos provocou um fenômeno no mercado imobiliário. Algumas casas podem ser compradas pelo valor simbólico de €1, pouco mais de R$6. A ideia é atrair interessados em arcar com as reformas das casas construídas há mais de 500 anos e conquistar cada vez mais turistas que querem desbravar o passado. O bom filho a casa torna, para sentir o amor do lugar onde tudo começou, pelas origens e pela própria história. Viajamos juntos. O Jornal da Record está terminando, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois, na Supertela, tem o filme Passageiros. Não perca, uma boa noite para você. Boa noite e bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.